Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, hoje estamos na nossa aula número 17, deste conjunto de aulas que tenta explicar um pouco do capítulo 17 de Apocalipse e que tem como base exatamente a minha segunda teoria, a que eu dei o nome de 8 Yaven. O 8 já estudamos porque é que tem o número 8 e Yaven também já estudamos, que é uma palavra hebraica. Qual é o significado dessa mesma palavra que eu dei Yaven, ok? E hoje vamos trazer exatamente uma escritora, uma estudiosa das Sagradas Escrituras, portanto uma mulher extraordinária que eu admiro muito, e que tem exatamente como nome Ellen White. Okay? Esta senhora, ela nasceu em 26 de novembro de 1827 e vai falecer a 16 de julho de 1915 com 87 anos. Okay? Portanto, esta mulher vai surgir exatamente de um desapontamento que é conhecido no meio adventista como sendo o grande desapontamento de 1844. Portanto, eles primeiro esperavam exatamente a volta de Jesus para o ano de 1843, e depois passou para 1844 e em 1844 Jesus não volta. Portanto, como nós hoje em dia ainda constatamos que Jesus ainda não voltou. E isso vai provocar exatamente um desapontamento naqueles seguidores de um senhor que eu acho que é qualquer coisa de fenomenal, que é exatamente Guilherme Miller. Um dia vamos falar sobre Guilherme Miller. Que eram exatamente, eles chamavam-se mesmo Milleritas, e estes Milleritas estavam à espera que Jesus voltasse exatamente por esta altura. O que é certo é que Jesus não volta em 1844 e vai provocar uma tristeza, não é? Um profundo desânimo nestes mesmos seguidores de Miller, os Milleritas. Entre eles estava exatamente Ellen White. E no mesmo ano em que houve este desapontamento, Ellen White vai receber a sua primeira visão. E esta visão vai servir, no meu entender, para animar exatamente aqueles homens que estavam desalentados, não é? Estavam tristes, desanimados, pelo facto de Jesus não ter voltado. E aquilo que provocou exatamente nesses mesmos seguidores de Miller foi exatamente um voltar às escrituras, não é? E procurar onde é que tinham falhado nas suas interpretações. E isso vai provocar exatamente um estudo muito forte por parte destes mesmos seguidores e vão chegar a conclusões que eu considero que estão certas, não é? Que um dia também havemos de trazer até aqui. Ellen White é considerada por muitos como uma personalidade das mais influentes dos Estados Unidos da América, okay? De todos os tempos. Portanto, ela é mesmo uma mulher influente, que os seus livros continuam completamente atuais, ok? E, portanto, considero perfeitamente que esses livros são atuais, são para os nossos dias, apesar do seu último documento já ter sido escrito há mais de 100 anos, não é? Porque ela faleceu em 1915. E, portanto, se as coisas continuam atuais, se ela continua a ser traduzida em todo o mundo e os seus livros publicados em todo o mundo, é considerada um dos escritores com mais publicações em todo o mundo, okay? em várias línguas. Portanto, alguma coisa de extraordinário tem que existir com esta mesma mulher. Okay? E aquilo que eu considero sobre esta mulher é que ela é muito mais do que uma escritora, do que uma estudiosa das Sagradas Escrituras. Okay? Para mim, ela é mesmo uma profetisa de Deus.
Isto é, ela recebeu revelações da parte de Deus. Okay? É isso que eu acredito. A sua vida não foi nada fácil. Ela teve graves problemas de saúde quando era mais nova. E também ela não foi a primeira a ser escolhida destes mesmos seguidores de Miller. Houve dois homens, não é, que se apresentaram como também tendo recebido da parte de Deus antes de Ellen White estas mesmas mensagens, só que eles dois recusaram essa mesma incumbência da parte de Deus. Mas Ellen White não recusou e, portanto, ela é considerada como sendo a terceira escolhida por Deus, visto que os outros dois anteriores recusaram. E eu acredito perfeitamente que ela é inspirada por Deus. Mas, claro que todos aqueles que conhecem os escritos da irmã Ellen White, eu chamo-lhe irmã porque eu também, como já perceberam, também sou adventista do sétimo dia. Portanto, como vocês podem ver, as minhas interpretações, algumas coisas que eu tenho dito não estão de acordo com aquilo que ela escreveu. Portanto, e digo isto porque não é preciso, como é que eu ia dizer, conhecer muito para perceber que algumas coisas que eu já disse não estão de acordo com aquilo que ela escreveu. Ok? E obviamente que eu posso estar errado, não é? Mas eu se escrevi, se eu achei que estava certo, não é? Foi porque, pronto, porque eu pensei pronto, isto é, eu estudei as Sagradas Escrituras e cheguei a outra conclusão. É tão simples como isso, está bem? Mas isso não interfere no facto de eu aceitar, não é? A irmã Ellen White como inspirada da parte de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para um profeta como sendo alguém que tudo o que escreve, tudo o que diz, tudo o que pensa, tudo o que seja o que for, é tudo inspiração divina. Ok? E estamos a esquecer que nós somos seres humanos e que pensamos e temos a nossa opinião. Ok? E muitas vezes, Deus, se fosse tudo divino aquilo que a gente pensa, nós tínhamos a cabeça de Deus dentro de nós. E nós não pensaríamos como nós próprios. Portanto, nós somos seres humanos, somos falíveis, ok? E, portanto, obviamente que as minhas interpretações podem estar erradas, mas também podem estar certas, ok? É essa a ideia que nós temos. Eu vou-vos trazer aqui uma experiência que, se calhar, muitos nunca se deram por ela. Quando muitas vezes nós pensamos que, por exemplo, os seguidores do Mestre Yeshua, de Jesus, eram todos inspirados por Deus, estamos enganados, não é? Eu vou trazer aqui uma história que é exatamente, encontra-se em Mateus no capítulo 16, ok? Que diz assim: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Portanto, quem é este Filho do Homem? É o próprio Jesus. Portanto, Jesus estava a perguntar quem dizem os homens, não é? O que é que os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns afirmavam que era João Batista, outros que era Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Portanto, isto é, o Filho do Homem podia ser um destes homens, não é? Porque era o Filho do Homem, não é? Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, o que o Pedro está a dizer, tu és o Cristo, Cristo significa Messias, em grego. Ok? Então o que Pedro estava a dizer a Jesus é que, na ideia dele, ele achava que Jesus era de facto o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, okay? Não, isto não veio da tua cabeça, okay? Não foi a carne ou sangue que te revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Okay?
Então Jesus, ao ouvir aquelas palavras de Simão Pedro, Jesus vai lhe dizer: olha, não, isto não veio da tua cabeça, ok? Isto foi o meu pai, não é? O meu pai, está aqui, meu pai, que está nos céus, que te revelou exatamente aquilo que tu disseste. Quem era o Filho do Homem? Era exatamente Jesus, que era Cristo, que era o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu continuo sempre a dizer, e essa é a minha ideia, que Jesus é o Filho de Deus. Sem dúvida nenhuma. O próprio Jesus diz isso, ok? E portanto, aqui Simão Pedro vai ser inspirado por Deus, por o Pai de Jesus, ok? Por Deus. Mas se fores um bocadinho mais à frente, no versículo 21, ok? Que tem aqui como título o primeiro anúncio da paixão. O que é a paixão? É exatamente o período em que Jesus vai passar exatamente por tudo aquilo que antecedeu a sua morte, não é? Portanto, Jesus foi assassinado. Para mim, na minha ideia, Jesus foi assassinado. E, portanto, é exatamente este período, não é? Da morte de Jesus. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Ora, repara, Jesus, não é, sabia que a sua hora estava a chegar e, portanto, o que ele dizia aos seus discípulos é que ele tinha que ir para Jerusalém. Obviamente que ao ir para Jerusalém ia colocar a sua vida em risco, não é? Porquê? Porque estes próprios chefes de sacerdotes, estes anciões, estes escribas queriam matar Jesus, ok? E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, reparem, Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Quer dizer, Pedro é que estava a dizer: olha, Deus não vai permitir que isso aconteça, ok? E isto nunca vai acontecer, portanto não tenhas esse problema, ok? Diz assim: ele, porém, voltando-se para Pedro, portanto, ele quem? Jesus, voltou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Ora, repara, se tu olhares pouco tempo antes, Deus vai dizer que foi o próprio Pai de Jesus que revelou a Pedro as palavras que ele disse. Passado algum tempo, o próprio Pedro, não é, vai ser repreendido por Jesus porque ele estava exatamente a fazer aquilo que Satanás queria. Isto é exatamente aquilo que acontece na nossa vida. Quando nós estamos com Deus, nós falamos coisas vindas de Deus, mas quando nós estamos afastados de Deus, porque todos nós perecemos, não é? Porque todos nós somos pecadores, como assim, podemos assim dizer, podemos também estar a fazer exatamente aquilo que não é o correto. Ok? Obviamente que aqui é um limite, não é? Afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, o que Pedro estava a fazer é exatamente aquilo que Satanás queria que ele fizesse. Ok? Mas eu não quero ir tão longe. Isto é, se eu faço alguma interpretação e ela não está correta, eu não estou a fazer o trabalho de Satanás. Ok? Eu estou exatamente a achar eu próprio que não é aquilo, ok? Que é outra coisa. Não é aquilo, é que aquilo quer dizer alguma coisa, mas é segundo o meu entendimento, ok? E muitas vezes nós olhamos para os outros, e isto eu gostava que isto ficasse bem ciente, é que nós olhamos para os outros e pensamos, porque é o nosso entendimento, que os outros estão errados, não é? Naquilo que estão a dizer, mas se calhar nós é que estamos errados. Não é? Porque nós é que pensamos que estamos certos e como os outros não dizem aquilo que nós dizemos, então os outros estão errados. Ok? Mas eles é que podem estar certos e nós é que estamos errados. Ok? É preciso ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Obviamente que há coisas que são
taxativas, não é? Coisas que são óbvias. Mas mesmo aquilo que às vezes é óbvio para nós pode exatamente corresponder ao erro. Okay? Aquilo que eu te mostro aqui é que uma situação em que Pedro, numa certa altura, foi o próprio pai que lhe revelou. Passado pouco tempo, estamos a ver exatamente que ele estava a fazer exatamente aquilo que Satanás queria que ele fizesse. Okay? Obviamente que isto não se coaduna nada a esta escritora, tá bem? E eu continuo a dizer que se alguém está aqui errado sou eu, ok? Porque continuo a dizer muita coisa que eu já escrevi não está de acordo com aquilo que esta senhora escreveu, que eu admiro muito, que é uma profetisa de Deus, ok? E portanto, cada um de nós, não é? E aquilo que me deixa triste é de facto ter escrito alguma coisa que não está de acordo com esta escritora, mas cada um de nós tem que fazer a sua escolha, ok? E eu não quero dizer que ela está errada e eu estou certo, ou eu estou errado e ela está certa, portanto, não é esse o objetivo, como eu disse do Isaac Newton. O que cada um é que tem que fazer exatamente a sua escolha, ok? E eu gostava de trazer aqui uma interpretação, não é? desta mesma escritora, porque eu vou fazer aqui, portanto, vou fazer aqui uma separação. Uma coisa é quando Deus nos inspira, ou neste caso, temos uma revelação da parte de Deus, não é? Que foi aquilo, muitas revelações que ela teve da parte de Deus. Revelações diretas, e isso aí não há como fugir, não é? Temos que acreditar, não é? Que assim é, que é a revelação da parte de Deus. E outras coisas que ela escreveu que ela não diz que são revelações da parte de Deus, não é? Que ela atribui exatamente como interpretações, ok? E então essas interpretações é aquilo que eu digo que é exatamente aquilo que eu fiz. O que é que ela fez? Foi estudar as escrituras, não é? Foi dar a sua interpretação sobre as escrituras e foi aquilo que ela escreveu, ok? E portanto isso aí não tenho nada contra aquilo que ela escreveu, porque ela escreveu aquilo que ela achava que estava certo, ok? Assim como aquilo que eu escrevi é aquilo que eu acho que está certo. Portanto, é tão simples como isto, ok? E depois, um dia mais tarde, não é? Deus dirá, costuma-se dizer quem é que tem razão, não é? Porque se eu digo que é uma coisa e ela diz que é outra, não é? Como eu costumo dizer, um de nós está errado, ou até podemos estar os dois errados, não é? Obviamente que, segundo muita gente, não é? Se eu digo uma coisa que está diferente, obviamente quem está errado sou eu. Pronto. São opiniões. Ok? Pronto. Mas aquilo que eu quero dizer é que para mim ela é uma escritora inspirada por Deus. Ok? E que recebeu exatamente revelações vindas de Deus. Ok? E essas nem sequer se põem em questão. E durante as minhas teorias tu vais ver eu muitas vezes a falar e a trazer exatamente textos desta escritora, ok? Portanto, aqui não há problema nenhum, ok? Então, desde o início da minha interpretação, eu sempre tive a ideia de que a besta que sobe do abismo dos tempos modernos representa exatamente os francos. Portanto, como tu viste, desde o início, eu sempre disse que a besta que sobe do abismo são os francos, que eram aqueles exatamente que habitavam mais longe de Israel, não é? No mar, mais longe de Israel do que os gregos, ok? É exatamente a ideia de águas profundas. A escritora cristã norte-americana Ellen White, que nós já falamos sobre ela, portanto, que nasceu no ano de 1827 e que faleceu no ano de 1815, no seu excelente livro O Grande Conflito, portanto, eu considero este livro excelente, convido todos a ler este livro, ok? Brilhante mesmo, brilhante. Associa a besta que sobe do abismo à França, ok? Portanto, eu quando fiz os meus estudos e depois fui ler o livro dela, eu reparei que ela tinha já associado esta besta que sobe do abismo à França, no período conhecido como a Revolução Francesa. No capítulo que tem como título A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa, esta escritora dá uma interpretação do capítulo 11 do livro de Apocalipse, onde
como já foi referido, se encontra a besta que sobe do abismo. Portanto, nas minhas teorias, já te falei sobre isso, no capítulo 11 do livro do Apocalipse encontras exatamente a besta que sobe do abismo. Eu tenho aqui o capítulo 11 de Apocalipse, que diz o seguinte: quando terminarem o seu testemunho, portanto, o testemunho destas mesmas duas testemunhas, ok? A besta que sobe do abismo combaterá contra elas e vencê-las-á e as matará. Ok? Portanto, como tu vês aqui, a besta que sobe do abismo. Portanto, é a besta do abismo. A besta que sobe do abismo é a besta do abismo. Ok? Portanto, aqui neste capítulo 11, fala exatamente sobre a besta que sobe do abismo. Que esta escritora, Irmã Ellen White, eu vou sempre referir Irmã Ellen White, que eu sempre desde pequenino chamei sempre de Irmã Ellen White, porque nós, entre os adventistas, nós chamamos-nos de irmãos. Portanto, ela para mim é uma irmã na fé. Ok? Ela associa exatamente esta França à besta que sobe do abismo. Ora, e eu posso te dizer, sem margem de erro, que corretíssimo. Ok? Ok? Corretíssimo. Esta besta que sobe do abismo é exatamente a França. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E como tu já percebeste, não é? Eu associo a esta besta que sobe do abismo também à besta do Apocalipse. Portanto, para mim é a mesma besta. Não é? Noutro período de atuação na história deste mundo, que já expliquei isto tudo. Ok? Pronto. E para mim, a besta que sobe do abismo é sem dúvida nenhuma a França, que para mim é a besta do Apocalipse. Sem dúvida nenhuma. Okay? Então diz assim, nos trechos do seu livro que se seguem, portanto que são dois, ok, dois, Ellen White descreve na perfeição um pouco do trabalho da besta que sobe do abismo. E eu convido-te, ok, a ler exatamente este mesmo capítulo, este capítulo excelente, que é exatamente a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um capítulo da história humana extraordinário, no aspecto do que é que o ser humano é capaz de fazer sem Deus. Okay? É capaz de tudo e mais alguma coisa. É capaz de matar pessoas de maneira rápida, okay? Sem sofrimento, quer dizer, como se isto fosse uma coisa boa. Não é? É uma coisa impressionante. E, portanto, ela descreve exatamente na perfeição um pouco do trabalho da besta que sobe do abismo. Para conhecer melhor a guerra empreendida contra a Escritura Sagrada e seus seguidores, prosseguida durante os séculos na França, aconselho a ler este capítulo, como eu já disse. Depois de ler este capítulo, aconselho a ler o livro todo. Okay? Portanto, eu aconselho a ti, okay? Depois de leres este capítulo, a leres o livro todo. E a seguir apresento dois excertos do seu livro onde se podem verificar estas afirmações. Okay? E é exatamente esta parte que eu tenho aqui, exatamente aquilo que esta senhora escreveu sobre exatamente a Revolução Francesa e aquilo que se passou nesta mesma Revolução Francesa. E não só, ela não vai falar só sobre a Revolução Francesa, mas em tudo aquilo que esta mesma França fez exatamente contra os seguidores do Deus Eterno, okay? Que é uma coisa impressionante. Ainda hoje tens teorias humanas contra as Sagradas Escrituras, okay? Exatamente impulsionadas, criadas por esta mesma França. Okay? Obviamente que não são todas as pessoas, os franceses, não estamos a pôr todas as pessoas que nasceram em França na mesma situação. Porquê? Porque estes mesmos seguidores de Deus que foram perseguidos por esta mesma França eram também franceses, ok? Só que eram os franceses que queriam seguir o Deus Eterno, ok? Não eram de outros países, eram exatamente franceses. E, portanto,
quando nós falamos na França como esta besta que sobe do abismo, é os dirigentes desta mesma França. Ok? Aqueles que tinham o poder desta mesma França. E aquilo que, por exemplo, tu tens aqui, não é? Que são excertos que ela tirou de algumas revistas e colocou no seu livro, não é? Como tu vês aqui, vários textos, como eu faço nas minhas teorias, não é? Diz assim: a França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva um registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Ok? E foi o único país, ok, que tens aqui mais em baixo, como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. Estás a ver? Aquilo que esta mesma França foi capaz de fazer relativamente a Deus. Okay? E outras partes, a França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Ok? Se bem te lembras, Sodoma foi destruída por Deus por causa da sua imoralidade. Ok? Durante o período revolucionário, portanto a Revolução Francesa, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera a destruição às cidades da planície. Ora, que cidades são estas? São exatamente Sodoma e Gomorra. Ok? E se tu puderes ler este livro, não é? Aconselho-te a ler este livro. Tu vais ler coisas deste tipo, não é? Assim, coisas mesmo relacionadas com esta mesma besta que sobe do abismo. Obviamente que nós não estamos a estudar o capítulo 11 de Apocalipse, não é? Porque este capítulo, ela tenta interpretar o capítulo 11 do Apocalipse. Mas o que nós queremos chegar à conclusão é que ela associa esta mesma besta do abismo como sendo exatamente a França. Okay? Diz assim: em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrar a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa dos seus discípulos. Okay? Portanto, como tu vês, isto é uma interpretação exatamente do capítulo 11 de Apocalipse. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos, punham-se a preço a sua cabeça e eram perseguidos como animais selvagens. Ora, estes protestantes também eram franceses, não é? Ou de outros países, mas também eram franceses. Portanto, não são só, como é que eu ia dizer, os franceses que são esta besta que sobe do abismo. Não, os franceses que tomaram exatamente esta rebelião contra Deus é que fizeram parte desta besta que sobe do abismo. Okay? É essa a ideia. E como tu podes ver aqui muitas outras coisas que esta mesma França fez e que tu podes ver ao longo dos séculos em que esta mesma França teve nas suas mãos o poder, não é? Como tu viste desde Clovis, não é? O rei francês, o rei Merovingio, a França exatamente teve este poder que teve muitas situações, como por exemplo o massacre de São Bartolomeu, que perseguiu exatamente estes mesmos seguidores do mestre Yeshua. Tem aqui mesmo a dizer: milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada do seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Portanto, como tu vês, perseguições e mais perseguições de perseguições a estes mesmos seguidores do mestre Yeshua. Jesus foi declarado um impostor, ok? E um grito de zombaria nos incrédulos franceses era: esmagai o miserável. Okay? Portanto, como tu vês, blasfémias em cima de blasfémias, não é?
E depois é aqui a parte que eu gostava de terminar aqui na nossa aula, que diz assim: a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Portanto, foi exatamente aquele versículo que nós lemos. O poder ateísta que governou a França durante a Revolução e o reinado do terror, depois podes ver na história, ler a história e ver o que é que significa este mesmo reinado do terror, desencadeou contra Deus e a sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara ao mundo. Ok? Portanto, aqui está mesmo a dizer que esta besta que sobe do abismo é exatamente este poder ateísta que governou a França. Okay? O culto à divindade que for abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado e, em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfémia. Porquê que era o 10º dia? Porque na Revolução Francesa os franceses quiseram abolir a semana de 7 dias. E então criaram exatamente uma semana com 10 dias. E o 10º dia era dedicado exatamente à orgia e blasfémia. O batismo e a comunhão foram proibidos e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno, isto é, que não haveria mais ressurreição. Okay? Portanto, como tu vês, esta escritora associa muito bem a esta besta que sobe do abismo como sendo a França. Okay? Obviamente que ela associa esta besta que sobe do abismo como sendo a Revolução Francesa, mas eu penso que é um bocadinho mais do que isso, como tu viste. Eu penso que ela vem exatamente já dos reis merovingios. Okay? Portanto, não é só até a Revolução Francesa. Para mim, a Revolução Francesa é o expoente máximo, okay, desta mesma besta que sobe do abismo. Okay? É tão simples como isso. E esta teoria que eu trouxe foi exatamente essa prova, porque eu consigo olhar para as profecias e ver tudo no geral e não olhar para cada coisa no particular. Então, para mim, esta besta que sobe do abismo é nada mais nada menos que a besta do Apocalipse, okay? Que é exatamente a besta que sobe do mar, não é? Que nós já falamos sobre a besta que sobe do mar, que são os descendentes destes mesmos gregos, não é? Como eu te disse que os franceses eram descendentes dos gregos, e especialmente os líderes desta mesma França, que fizeram sempre uma guerra contra os seguidores do próprio Deus. E não só, eles não fizeram uma guerra só contra os seguidores deste Deus eterno, de Jesus. Eles fizeram uma perseguição exatamente ao próprio Deus, ao próprio Filho de Deus e às suas Sagradas Escrituras. Portanto, eles não se limitaram só a matar estes mesmos seguidores de Deus, de Yeshua. Eles também destruíram exatamente esta ideia do Deus eterno, não é? Do seu filho, dizendo que era um miserável, não é? E mesmo não se limitando a isso, ainda queimavam as Sagradas Escrituras. Portanto, ela fez uma guerra exatamente a este mesmo Deus eterno, ao seu filho e às suas Sagradas Escrituras. E aos seguidores do próprio Deus eterno. E repara que ao longo dos anos esta mesma besta que sobe do abismo fez guerra aos seguidores que esta escritora, que Ellen White chama de protestantes, mas eu, para mim, olho mais para aqueles cristãos sinceros, devotos, não é? Que foram sempre perseguidos pela sua sinceridade, pela sua amabilidade. E neste mundo quem é bom sofre sempre. Neste mundo é assim. Mas que Deus não se esquece destas atrocidades. Okay? Deus tem exatamente algo reservado para estes seguidores, para estes seus seguidores,
que amaram obedecer-lhe do que a própria vida, okay? Que é uma coisa impressionante, que para mim são exemplos, okay? São exemplos máximos, podemos assim dizer. Que esta mesma besta do Apocalipse fez guerra ao próprio Deus, não é? Dizendo que Deus não existia, não é? Que era tudo um mito, e que Jesus era exatamente um miserável. Reparem que eles não dizem que Jesus não existiu, porque isso é impossível dizer que Jesus não existiu. Basta olhar para a história, e a própria história prova a existência de Jesus, mas que era um impostor, não é? Que era um miserável. Portanto, se chamar isto ao próprio Filho de Deus é qualquer coisa de extraordinário, não é? São blasfémias em cima de blasfémias. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a besta do Apocalipse, não é? A besta que sobe do abismo, que como eu já provei, que são exatamente a mesma coisa. Provei, isto é, dei evidências de que seria a mesma coisa. São exatamente os franceses. Okay? Não os franceses sinceros, porque dentro da França existem pessoas sinceras. E estamos a falar da França na Revolução Francesa e em períodos anteriores. Não é hoje em dia. Tá bem? Hoje em dia as coisas não funcionam desta mesma maneira. Depois um dia vamos falar sobre isso, não é? Mas exatamente destes líderes da França, não é? Que perseguiram exatamente os seguidores do Mestre Yeshua, do Deus Eterno, que também eram franceses. Okay? Portanto, o problema não está em nós sermos de um determinado povo. O problema está é aquilo que nós fazemos dentro desse mesmo povo. Isso é que é o mais importante. E espero que isto sirva para tu também perceberes que Deus tem sempre os seus seguidores e que está sempre com eles. E espero que isso também seja exatamente o teu anseio de ser exatamente seguidor de Deus, do Deus Eterno, do Mestre Yeshua, porque só assim um dia teremos acesso à vida eterna. Caso contrário, não temos hipótese. Okay? E espero que tenhas gostado da nossa aula. Esta é a penúltima aula desta mesma teoria. E se gostaste, convido-te a inscrever-te no canal, a deixares o teu like, a compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações desta escola, que eu penso que também já é a tua escola, que é exatamente a escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.